Irmãos, quando o pastor me convidou, eu já tenho um tempo que eu estou estudando um pouco sobre esse tema, né? É um tema que sempre foi atual, é um tema muito importante na casa do Senhor, e é um tema que às vezes, irmãos, não é muito pregado, a gente não escuta muito isso. Às vezes a gente tem um certo receio em falar dessas coisas, às vezes até um desafio, né, falar disso. Tem um certo receio no meio cristão, não sei porquê, em falar, irmãos, sobre as finanças. Amém? Né? Não sei porquê, eu já nasci na fé, já diferente de muitos aqui, né? Eu já nasci na fé falando muito sobre finanças, né? Já nasci na fé falando muito sobre de prosperidade, essas coisas, né? Às vezes aqui não, alguns já nasceram na fé bem antes disso, onde era muito avesso falar de finanças, falar de dinheiro, é muito avesso, né? A gente tem muito essa divisão, né? Esse extremismo dos ambos os lados. Não, dinheiro não, ou dinheiro sim demais, né? Sempre tem essa diferença grande, né? E, irmãos, eu acredito que finanças, o dinheiro, ele é muito importante em nossa vida. Amém? Amém, meus irmãos? Então, por que a gente não falar disso também? Amém? É um tema que eu gosto muito, né? Confesso a vocês, é um tema que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. E esses dias, esse mês que passou, mais uma vez estou lendo Provérbios, né? Mais uma vez. Irmãos, tem alguns livros que a gente tem gosta, né? Mais. O presbítero Leonardo me falou que gosta muito do Antigo Testamento, né, presbítero? Eu gosto muito, irmãos, gosto muito. Eu já li inúmeras vezes, até já perdi as contas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e os Evangelhos. Tanto é que as vezes que eu ministrei aqui, eu ministrei nos Evangelhos, né? Porque eu gosto muito de ler. E Provérbios, irmãos, é um livro maravilhoso. E uma dessas leituras, essa última, eu separei todos os versículos, todos os temas que falam em relação a isso. Aí quando o pastor me chamou, eu estou preparando um tema grande, fala de muitas coisas, fala de finanças, fala de trabalho, fala de preguiça, fala de muitas coisas. E hoje eu quero falar de um desses temas, amém? É através desse dinheiro, irmãos, das finanças, do dinheiro, que nós comemos, amém? É com ele que nós comemos. É com ele que compramos a tinta para pintar essa igreja, amém? É com ele que a gente compra um remédio quando está doente. É com ele que nós compramos para vestir. É com ele que compramos a gasolina para se transportar de um lado para outro. Então, isso está em quase todos os aspectos de nossa vida, em quase todos os momentos, dentro do nosso lar, dentro de nossas igrejas, dentro do nosso trabalho. Todo dia a gente faz alguma transferência monetária para alguém, né? Quando você vai comprar o pão, você está transferindo de riquezas, uma parte da sua riqueza para aquilo ali. Então você tem transferência monetária daquilo ali. Então isso faz parte diariamente da vida do cristão também. Amém, meus amados irmãos? E eu acredito, irmãos, que Deus nos deu essas coisas, as finanças e o dinheiro, para o nosso bem. Amém? Eu acredito muito nisso. Deus nos deu, Deus nos dá, e nos deu e nos dá e vai continuar dando o dinheiro a nós, as nossas finanças para o nosso bem. Mas, como diz uma célebre frase do nosso amigo Thales, né? É fácil demais viver em paz, mas a gente é que complica tudo. Não sei se vocês já escutaram essa frase. Eu gosto muito dessa música. É fácil demais a gente viver em paz, mas nós, crentes, seres humanos, é que tendemos a complicar tudo. Deus nos dá coisas abençoadas. A nossa família é uma bênção, amém? Mas muitas das vezes se torna maldição. Amém, irmãos? O nosso trabalho é uma bênção, amém? Mas muitas das vezes se torna maldição. O dinheiro também que Deus nos dá é uma bênção também, mas também pode se tornar maldição. Eu acredito, irmãos, que quando quando a gente coloca o Senhor na frente da nossa casa, em primeiro lugar, ela vai ser uma bênção. Mas quando a gente começa a inverter esses papéis
em colocar a sua mulher, o seu marido, o seu filho à frente do Senhor, isso é fadado ao fracasso, isso começa a dar errado. Quando você coloca Deus no centro do seu trabalho, isso muito provavelmente será uma bênção. Mas quando você começa a colocar o seu trabalho à frente de Deus, isso vai ser um grande problema. Da mesma forma o dinheiro, da mesma forma as suas finanças. Quando você coloca Deus na frente das suas finanças, quando você coloca Deus em primeiro lugar nas suas finanças, a chave muda. Amém? Mas quando você coloca o seu dinheiro, as suas finanças à frente de Deus, isso se torna uma maldição. Amém? É uma bênção, é fácil viver em paz, mas é a gente que começa a complicar as coisas. Amém? Irmãos, eu fiquei impressionado com esse dado aqui, né? Que até eu acredito que o pastor já falou isso uma vez, quando eu li eu me lembrei, que 54%, irmãos, de todos os divórcios não são por infidelidade, mas sim por questões financeiras. Ou seja, mais da metade, irmãos, dos casais que se separam são por conta de dinheiro. Então, como isso não é importante se a metade das famílias estão se separando por finanças? Amém, meus amados irmãos? Então, é sim importante. Amém? E eu fiquei impressionado com isso, porque não é infidelidade, é as questões financeiras. A maioria das discussões de casais são por questões financeiras. Então, isso sim tem que ser muito importante na vida do cristão. Amém? Amém, meus irmãos? Não vou deixar vocês dormir não, tá bom? Estou um pouco cansado também, mas não vamos dormir não. E, irmãos, eu li em outra pesquisa também que a maioria dos brasileiros e brasileiras, eles estão insatisfeitos com a quantidade de dinheiro que ganham, né? Muitos estão insatisfeitos, então é um problema, isso é um problema. Muitas pessoas que você pergunta, não dá para as minhas finanças não estão batendo porque eu não ganho o suficiente, né? O funcionário nunca está satisfeito com o tanto que ganha, e o patrão nunca também está satisfeito com o lucro que tem, né? Na maioria das vezes, isso não é exceção, isso não é regra, irmãos, amém? Nós somos a exceção disso, amém? E, irmãos, na Bíblia, irmãos, está cheio de pessoas que foram ricas. Por exemplo, Abraão era rico, Davi era rico, José de Arimateia tinha muitos bens. José de Arimateia, que foi o que cedeu a cova para Jesus, amém? Todos estão lembrados? Então, as suas riquezas dessas pessoas nunca os prejudicaram, né? Por quê? Porque eles não amavam o mundo, mas amavam a Deus. Mas as mesmas riquezas, né, prejudicaram outras pessoas. Um exemplo disso, irmãos, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Traiu Jesus só por 30 moedas de prata. Irmãos, 30 moedas de prata era um valor monetário muito grande, não era? Mas em relação ao nosso Senhor Jesus, isso não é absolutamente nada, amém? Mas esse valor monetário, essas finanças que abençoaram Abraão, que abençoaram a Davi, já amaldiçoaram a Judas. Ananias e Safira também do mesmo jeito. Foi por causa das finanças que eles foram fulminados, estavam querendo enganar ali, amém? Então, essas finanças, o dinheiro, ele pode ser bênção, mas ele também pode ser maldição. E muitas das vezes, nas casas, nas nossas famílias, estamos tendo problemas financeiros por não colocar Deus na frente das nossas finanças. Amém, meus irmãos? E era isso que eu queria falar um pouco essa noite. Não queria falar aqui, não se trata de desprezar o dinheiro e jogá-lo fora. Trata de colocar ele no seu lugar. O dinheiro não pode estar na nossa cabeça e nem em nosso coração. Ele tem que estar em nossas mãos e com a cabeça ordenando isso aí. Não tem que estar no nosso coração, não. Ele tem que estar em nossas mãos e nossa mente controlando, não ao contrário. Amém, meus irmãos? Saberemos fazer um bom uso dele assim. Não podemos deixar que o nosso coração se venda por isso. Uma das minhas leituras dos evangelhos, eu fiquei impressionado, irmão, quando
na maioria, não posso dizer isso, porque foram 21 as que eu contei. Das 49 parábolas ditas por Jesus, 21 têm relação com finanças. 21. Por exemplo, a parábola dos talentos, a famosa parábola dos talentos, né? Jesus fala de outra coisa, mas ele fala colocando as finanças como exemplo. Parábola dos talentos, um exemplo também, a parábola do bom samaritano, que ele tirou e ajudou, a parábola da viúva, as dracmas, tudo isso era com coisas monetárias. Jesus falou muito em relação a isso. E, irmãos, quando eu li esse versículo de Lucas, capítulo 16, versículo 11, eu fiquei impressionado. Se você quiser abrir comigo. Jesus fala do mordomo, do administrador, né, infiel. Lucas 16, versículo 11, diz assim: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, né? Na linguagem que eu estava estudando aqui, esse texto, que é da linguagem, nova linguagem, a linguagem internacional, diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em liderar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Amém? Jesus está falando aqui, se vocês não sabem controlar, liderar as riquezas deste mundo ímpio, olha aí, como é que vocês vão saber liderar as verdadeiras riquezas? Quais são essas verdadeiras riquezas, irmãos? É as riquezas espirituais. Olha o que Jesus está falando aqui, irmãos. Como é que, se você não sabe cuidar das suas finanças, cuidar do seu dinheiro, que é algo, uma riqueza impura, é algo corruptível, como é que vocês vão cuidar das riquezas celestiais? É importante ou não é, irmãos? Isso é Jesus falando, não sou eu, Aleph, não, viu? É Jesus. Jesus falando isso. Até marquei aqui, quando eu estou estudando um tema, aí eu vou lendo a palavra, e todo versículo que eu vejo, aí eu vou lá nessa folha e anoto um bocado e vou anotando, e depois é que eu vou organizando, né? E eu, rapaz, isso aqui, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nesse texto, já li isso aqui várias vezes, nunca tinha pensado nisso. Como é que nós não sabemos controlar as nossas finanças, as nossas riquezas que são corruptíveis? Como é que Deus vai nos confiar as verdadeiras riquezas? Amém? Verdadeiras riquezas, irmãos, são essas bênçãos espirituais, que são a real riqueza, né? Ela está dizendo, se você pode controlar, liderar com essas finanças, se você não pode controlar essas suas finanças, porque eu iria confiar a você a riqueza real, essa bênção espiritual, né? E é aqui, irmãos, que eu acredito que Deus quer que aprendamos a gerenciar bem as nossas finanças, de modo que isso funcione bem em nossas vidas. Ele nos mostra como fazer isso na palavra do Senhor. Ele não quer apenas que controlamos bem, Ele nos mostra isso. E nada melhor, irmãos, do que eu falar sobre Provérbios. Provérbios está cheio de exemplos, de ajudas, de conselhos sobre essas coisas. Eu acredito, irmãos, que muitas pessoas aqui já praticam isso bem, amém? Eu acredito que muitas pessoas já praticam isso bem, mas nada melhor do que a gente reforçar, amém, meus irmãos? E na Bíblia, Provérbios, como vocês bem sabem, foi escrito por Salomão, irmãos. Salomão foi o homem mais rico daquela época, e se convertido nos dinheiro, né, nas finanças de hoje, no valor monetário de hoje, ele continuaria sendo o homem mais rico dessa terra. Porque Salomão, ele recebia, irmãos, anualmente, 23 toneladas de ouro, fora os impostos, essas coisas. Ele recebia 23 toneladas de ouro. Irmãos, 1 grama de ouro hoje é por volta de 280 a 300 reais. Você que compra ouro como investimento, está nessa casa aí, 280 a 300 reais, 1 grama. E ele recebia anualmente 23 mil quilos, anualmente. Se a gente converter isso para hoje,
dava cerca aí de 7 trilhões de reais por ano. Então, Salomão recebia 7 trilhões de reais por ano. Bill Gates fica lá embaixo, né? O Elon Musk fica lá embaixo para Salomão. Então, era o homem mais rico da época e se fosse hoje, continuaria sendo, né? Se traz monetariamente. E é esse homem, irmãos, que está nos ensinando através do Espírito, amém? Ele teve aquilo ali, ele teve exemplos de vida e ele traz vários conselhos para a nossa vida. Nada melhor do que a gente aprender com o melhor, né? Tinha um professor meu que dizia muito isso. Você quiser aprender alguma coisa, aprenda logo com o melhor, que aí você tende a ser o melhor. Então, nada melhor do que a gente aprender com o melhor. Amém? Então, vamos lá. Salomão, em toda a sua sabedoria, escreveu esses provérbios e vamos observar um pouco sobre eles. Irmãos, eu estou terminando a introdução agora. Não teria como eu pregar sobre isso aqui, irmãos. Eu tenho absoluta certeza que dariam várias pregações sobre os ensinamentos de Salomão, sobre o trabalho, sobre as coisas. Tem vários ensinamentos. Mas hoje, como eu sei que não vai dar tempo, né, eu queria falar de um tema apenas sobre a finança. Um tema apenas. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 18. Romanos, capítulo 13, versículo 8, perdão, 8. Amém? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Amém? Vocês já sabem, né, o que é que eu vou falar? Dívidas. Ninguém devais coisa alguma, a não ser amor. Amém? Então, irmãos, esse é um tema muito pertinente, tá bem? Porque se as pessoas se separam por finanças, muitas das vezes é por conta das dívidas. Amém, meus irmãos? E por que o meu irmão, por que eu quero falar isso essa noite sobre dívidas? Meu irmão começou aqui o culto falando que é Setembro Amarelo, amém, irmãos? Setembro Amarelo é o mês da vida, né? Incentivam a vida. E a gente vê o que, irmãos? A gente estava comentando essa semana, não foi, pastor? Eu fiquei abismado com esse dado, irmãos. Mais pessoas morreram se mataram, na realidade. Mais pessoas se suicidaram do que de acidente de moto, irmãos. Eu fiquei impressionado. Aqui no Ceará. Mais pessoas se mataram do que morreram por acidente de moto, que é um dado alto, irmãos. Acidente de moto, a morte é alta, o índice. E mais pessoas se suicidaram, tiraram a sua própria vida. Isso aumentou exponencialmente, de uma forma estrondosa, estrambólica, depois da pandemia, irmãos. Por quê? Muitas pessoas na pandemia acumularam dívidas. Muitas pessoas na pandemia, né, quebraram. Muitos empreendedores quebraram. Muitas pessoas tiveram problemas familiares, não só financeiramente, mas tiveram problemas, não quebraram só financeiramente, quebraram a sua comunhão com Deus, quebraram a sua vida familiar, apartaram a sua família por conta da pandemia, irmãos. E muitas pessoas, no dado lá, dizia que muitos desses não sabiam, estavam endividados, não sabiam. Então, isso afetou a mente das pessoas. As dívidas afetaram a mente, dívidas e outros problemas que vieram da pandemia. Amém, meus irmãos? Eu fiquei abismado. Deus naquela hora ali, vou falar um pouco sobre dívidas. Irmãos, estar em dívida não é pecado. Eu quero falar isso aqui. Por quê, irmãos? Todos nós temos dívidas, né? Dia 10, meu papel de energia chega, né? Não sei se o seu chega também, né? Então, o meu se vence dia 16. Vixe, amanhã, rapaz, nem paguei ainda. Ó. Então, eu tenho uma dívida. Eu tenho essa dívida que eu tenho que quitar amanhã.
Aqui, geralmente, você tem uma internet, você tem a água, então todos nós temos algum tipo de dívidas, irmãos. Todos nós, amém? Se você não tiver, glória a Deus, viu, irmão? Você não vive nessa terra não, né? Todos nós temos algum tipo de dívidas. Mas, irmãos, estar em dívidas ou ter algumas dívidas não é pecado. Mas eu acredito que ser escravo da dívida é pecado. Eu acredito e vou tentar explicar isso para vocês essa noite. Amém? Espero que eu consiga. Irmãos, estamos vivendo em uma sociedade que ela é absolutamente, totalmente, a maioria, grande maioria, são dependentes de uma coisa chamada crédito. Não sei se você já escutou. Governos são dependentes de crédito. Nosso governo tem uma dívida absurda, vários governos têm dívidas absurdas. Muitas pessoas têm dívidas absurdas, né? Várias dívidas. Então, a nossa sociedade ela é muito dependente de crédito. O cartão de crédito também, quando usado corretamente, não é mal ou pecaminoso. Pode ser uma ferramenta poderosa e útil. O problema com o cartão de crédito é que ele torna-se objeto de abuso e tem arruinado a vida de milhões de pessoas e vai ceifar mais milhões. Amém? É um tema meio complicado da gente falar, mas é necessário. Amém, irmãos? É necessário a gente falar dessas coisas. É necessário. E, irmãos, esse cartão de crédito é algo abençoado, irmãos, quando usado corretamente. Eu, irmãos, particularmente, o pessoal até diz que eu sou meio perturbado, porque eu só compro no cartão quando eu tenho dinheiro. Aí a galera, rapaz, como é que tu compra no cartão se tu tem o dinheiro? Eu só compro no cartão se eu já tiver o dinheiro. Por quê, irmãos? Eu não sei o dia de amanhã. Se eu não tivesse dinheiro para pagar, não é? Então, é algo abençoado, mas tem que ter muito cuidado com isso. E é uma fórmula, irmãos, a se pensar. Aqui está uma fórmula a se pensar. A ignorância, a falta de conhecimento, mas um crédito fácil é um desastre, é uma catástrofe. A ignorância, a pessoa que não tem entendimento, e o crédito fácil, o empréstimo fácil, o cartão de crédito fácil, é um desastre. Irmãos, tem um dado, eu estou falando muito de dado, né, essa noite. Eu fiquei abismado com esse dado aqui da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços e Turismo. Informou que, agora, esse dado é do ano passado, irmãos, pós-pandemia, informou que o número de brasileiros endividados bateu recorde histórico no levantamento feito pela entidade desde 2010. Olha aí, no mês de julho de 2021, eram 71% do total de consumidores que carregavam alguma dívida, segundo a pesquisa de endividamento. 71% dos consumidores tem alguma dívida atrasada, algum tipo de dívida atrasada. E o que eu fiquei mais abismado é porque 82%, ou seja, de cada 10 consumidores, 7 têm dívidas que não estão pagando. E de cada 7, 50%, 3,5, mas não tem 3,5 pessoas, né? Vamos arredondar para menos. A cada 10 consumidores tem 3 estão endividados com o cartão de crédito e não sabem como pagar. Então, irmãos, é um problema nacional isso. E isso também, irmãos, está dentro das nossas igrejas. Irmãos, dívidas, está afundado em dívidas, ser escravo de dívidas atrapalha a nossa comunhão com Deus. Você concorda comigo? Amém? Atrapalha, irmãos, meu irmão. Você, quando é escravo da dívida, só pensa em quê, irmãos? Na dívida. Meu Deus, como eu vou pagar essa dívida? Glória a Deus se você pensa nisso, né? Porque tem uns que pensam em nem pagar. Mas, glória a Deus. E isso atrapalha a nossa comunhão. Por isso que eu queria falar disso essa noite. Irmãos, com a renda deteriorada, o uso do cartão de crédito subiu bastante, né? E isso aconteceu, 82% das famílias, né, tem essa dívida com cartão de crédito. E a dívida do cartão de crédito, isso aqui não é o que eu estou falando não, viu, irmãos? É a Confederação Nacional de Comércio e Bens, é uma pesquisa governamental, é uma confederação. A dívida de cartão de crédito, irmãos, também não é o único tipo de dívida que muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas hoje assumem carga de dívidas sem considerar os perigos que o acompanham, irmãos. Com toda dívida existe um certo nível de risco que o devedor assume. Quando uma pessoa sobrecarrega a si mesmo, então ela se torna escrava dessa dívida, e aí que a dívida se torna pecado. Lá em Provérbios, no capítulo 22, 7, irmãos, eu não vou ficar abrindo, porque senão eu vou perder um pouco de tempo, tá bem? Tá bom? Provérbios, capítulo 22, 7, diz assim:
O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Amém? Então, vamos começar aí com provérbios, né? Eu estou falando de provérbios, não falei nem o provérbio ainda, vamos começar. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quando você pede emprestado, você tem um crédito, você vira escravo de quem lhe emprestou. Quando você quer comprar uma casa e você financia aquela casa para pagar em 35 anos, 35 anos, né? Míseras parcelas. Você vira escravo daquilo ali. Você está todo mês você tem que ter aquilo ali. Por quê? Se com 4 parcelas você não pagar, o banco pode penhorar o seu imóvel. Isso está lá quando você assina o seu contrato, né? Quando você paga um carro em apenas 48 ou 60 parcelas, você fica escravo do banco. O banco lhe deu crédito, mas você fica escravo, irmão. Todo mês você tem que arranjar aquele dinheiro. Você fica escravo daquilo ali. E o que é que acontece? Muitas pessoas, eu não estou dizendo que isso é errado, amém, irmãos? Mas o que é que acontece? Muitas pessoas, elas tomam carga de dívidas muito grandes. Começam a comprar, passa no cartão de crédito, financia, não sei o quê. E depois, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí você fica escravo dessas dívidas. E isso atrapalha a sua vida, porque você não consegue pensar em outra coisa, irmãos. Só em dívidas, amém? Quando você faz uma dívida, você está legalmente obrigado a cumprir as obrigações e pagá-las, concordando com a inclusão de juros. Tudo que compramos a prazo é acrescido de juros. Carro, casa, tudo, até imposto hoje é acrescido de juros se você não pagar. Irmãos, eu estou falando só dos problemas de dívidas, amém? Eu falando um dos problemas é o cartão de crédito, né? Um outro problema também, irmão, e esse aqui, irmãos, é quando você o cartão de crédito, é o financiamento, você tem que ter muito cuidado com isso. E esse aqui, irmãos, eu tenho absoluta certeza em falar isso para você. Não faça isso. Que é, quando você já está desesperado, quando você não tem mais crédito no cartão, quando você não tem mais crédito no banco, quando você não tem mais nada, o que é que você faz? Uma palavra muito bonita aí, que muitas pessoas gostam, agiota. Né? Você corre para agiotas. Irmãos, quando você vai para o agiota, eu sinto lhe dizer, você está no fundo do poço. Porque, irmãos, não tem como você pagar um juro de 20% ou 25%, alguns até 30% ao mês. É um juro impagável. É um juro impagável, né? Não tem como pagar. O pastor já falou aqui, é um exemplo vivo disso, né? Que não conseguia pagar, pegava de um aqui para pagar outro, porque não tem como, irmão. Então, irmãos, é um conselho meu, fuja dessas dívidas, né? Fuja desses agiotas, esses juros altos. Aí tira esses juros, tem que ter cuidado com isso, irmãos, tem que ter cuidado com isso. Então vamos lá, pedir dinheiro a agiota. E outra coisa também, irmãos, tem quem diz aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 15, eu falei de agiota, né? Eu falei de cartão de crédito. Tem outro também, irmãos, muito cuidado com isso, a maioria das vezes até os comerciantes, cuidado também com o crédito amigo, irmãos, cuidado com o crédito amigo. Muitas das vezes as pessoas, tem um familiar da Samara que é assim, ele pega o crédito amigo não para investir no seu negócio, o crédito amigo é um crédito para empresários investirem em seu negócio. O que eu vejo muito, é pessoas que não têm nenhum negócio direito e pegam crédito amigo para pagar dívidas. Você está só, irmãos, enterrando um buraco e abrindo outro. Tenham cuidado com isso. É igual estar pegando de uma agiota para pagar outra. Então você só está acumulando e e ficando escravo das dívidas. Irmãos, eu estou falando só do problema, depois eu vou falar da solução, tá bom? Então tenham cuidado com isso, tenham muito cuidado com isso. E outra coisa também, irmãos, que eu vejo muitas pessoas errando nisso. Provérbios capítulo 11, versículo 15. É uma dívida, cartão de crédito, financiamento, crédito amigo, agiota é uma dívida que você faz. Amém? É uma dívida que ninguém coloca uma arma na sua cabeça ou uma faca no seu pescoço para você fazer. Você faz conscientemente. Mas Salomão também fala uma coisa, olha, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de você estará seguro. Então, outra coisa, não seja fiador de ninguém, irmãos.
Porque você está assumindo uma dívida que não é sua. É palavra, irmão, não sei o que estou dizendo, não. O que é isso, irmãos? Eu tenho um exemplo da minha casa, né, na minha família. Você pegar um abençoadinho, né, alguns chamam de capetão, né, que é o cartão de crédito. Você pega, fulaninho, me arranja aí teu cartão. Aí você vai lá e passa o cartão para esse fulaninho. O que é que você está sendo? O fiador do fulaninho. Por quê? Se o fulaninho não pagar, quem é que tem que pagar, irmãos? É o dono. Tem que ter muito cuidado disso. Então, não fique por fiador de ninguém. O pastor está aprendendo agora. Não fique por fiador de ninguém. É bíblico. Isso é bíblico, irmãos. Apenas, eu ainda até aconselho. Se você quiser ajudar um amigo ou um irmão, ajude. Mas tenha um dinheiro para pagar. Porque senão o nome que vai sujar é o seu. Amém? Quer ajudar? Então ajude. Outra coisa, irmãos. Não, eu vou pular para o próximo, porque eu já estou terminando aqui. Então, tá bom. Essas várias dívidas que eu falei aqui, né, irmãos? E eu não sei se você tem alguma, talvez aqui ninguém tenha nenhuma, né? A glória do Senhor Jesus. Mas qual é esses problemas que essas dívidas trazem para a nossa vida? Vamos lá. Primeiro, as dívidas separam casais, a maioria, amém? Então, para que problema maior do que esse? Então, vamos lá. Segundo, eu vejo, irmãos, que muitos jovens assumem mais dívidas do que conseguem pagar. Eu vejo muito isso, né? Eles querem viver uma vida agradável, então se sobrecarregam com dívidas. Às vezes, no começo da sua vida, muitos jovens, né? Financiam uma casa, financiam um carro, tem uma baita festa de um casamento, né? E acumulam muitas dívidas. E quando começam, muitos dos que se separaram, irmãos, são casais jovens. Muitos dos que se separam. Por quê? Por isso. Porque acumulam muitas dívidas para si e não conseguem pagar, e depois tem incompatibilidade de gênero, né? Não, tem que pagar tu, e acabam se separando. E, irmãos, essas dívidas atrapalham muito na família. Por quê, irmãos? Não acredito não, está na palavra. Né? Não é questão de viajar, mas de desfrutar da sua vida. E eu acredito, irmãos, que uma família, ela deve passar um tempo junto em uma atmosfera de férias. Eu acredito nisso, que uma família, ela tem que passar um tempo junto em uma atmosfera de férias. Eu gosto muito disso, né? Os irmãos sabem que eu gosto de viajar, não mais do que a irmã Célia e a Eliane, mas a gente viaja. Por quê, irmãos? Isso é necessário, irmãos. Isso é necessário. Vamos lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, é aquele lá, desfrute com a mulher da tua mocidade. Vamos lá, desfrute com a mulher da tua mocidade, porque isso aí é o prazer pelo teu trabalho. Coma e beba, né? É um prazer do nosso trabalho, então a gente tem que desfrutar do nosso trabalho com a nossa família. E o que é que acontece? Muitas das vezes a gente fica sobrecarregado com dívidas e não consegue nunca desfrutar, porque sempre está pagando dívidas do que você já usou ou do que você já comprou e nunca do que você quer realmente desfrutar, né? Eu vejo um exemplo disso, irmãos, é a Rosinha, né? Ela até deu esse testemunho aqui, que uma vez a minha esposa, Samara, chorando porque ela queria um xilito, e a Rosinha não tinha o dinheiro porque meu sogro estava atolado em dívidas com a agiota, e ela pegou e chorando, mamãe, eu quero xilito, mamãe, ela pegou, menina, bateu nela, e depois ela se comoveu com aquilo, porque a criança, irmão, só queria comer alguma coisa. E quantas vezes, irmãos, seu filho, a sua esposa, ou seu marido quer alguma coisa que é para fazer o bem, é para o bem da família, e você não consegue fazer porque você está sempre em dívidas, sempre tendo que pagar dívidas, né? Então, como é que isso não destrói uma família, irmãos? Como é que isso não traz problema para a família, né? A gente tem que se programar, amém? Às vezes vários gastos desnecessários, né? E o importante que é a nossa casa. Irmãos, eu vou passar aqui para o outro ponto. Eu estou passando muito rápido o tempo. Amém? Eu falei das dívidas, dos problemas que essa dívida gera para a família. Eu vou falar só do problema que a dívida gera para a família mesmo. Só isso, tá bom? Vou passar para o próximo. Tá certo, irmão, tá bom. Essa dívida traz problema para mim, traz problema mental, traz vários problemas. E como é que eu tenho que sair delas? O que é que eu faço segundo a palavra do Senhor? Irmãos, em Provérbios capítulo 27, versículo 23 e 24 diz o quê?
Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuide bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? O que é que eu vejo aqui, irmãos? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura conhecer, as ovelhas eram o quê? Eram os bens dele. Procura conhecer isso, irmãos. Você tem que procurar manter registro das suas finanças, irmãos. Não sei se você já passou por isso aqui. Ixi, eu recebi meu salário, mas eu não sei para onde ele foi. Não sei se você já passou por isso, né? Tenham muito cuidado com isso, irmãos. Comece anotando o que você possui, o que você vai ganhar no mês. Comece anotando quais são as suas dívidas. Desculpa, irmãos. Quais são as suas dívidas que você está devendo? Não, eu estou devendo isso aqui, eu tenho que pagar. Né? Isso aqui eu tenho que pagar, isso aqui eu posso deixar para depois, o juro é menor, mas eu vou pagar. Então procure anotar, irmãos. Procure conhecer o estado da sua poupança. E eu acredito que esse é o ponto de partida para você se livrar das dívidas. Né? Você precisa saber o que entra e o que sai. Amém? Então procure anotar. Irmãos, eu posso dizer isso a vocês porque as pessoas que estão ali da minha família, né, eu tenho um aplicativo, né, que eu anoto tudo o que eu gasto. Você me pergunta, Aleph, quanto você gastou de pão mês passado? Eu sei lhe dizer. Né? Então, Aleph, quanto você gastou de diesel mês passado? Eu sei lhe dizer. Por quê? Para eu saber aonde está indo o meu dinheiro, irmão. Para depois dizer, é o devorador. Pode ser também, é também um devorador, mas também é má organização sua. Amém? Depois que é culpa de Deus, Senhor, me ajuda a pagar essas dívidas, mas a má organização é sua. Amém? Então, vamos primeiro, se organize, anote, crie esse costume. O que é que eu tenho que pagar esse mês? Por quê, irmãos? Para você saber. Acredito que a maioria de vocês aqui fazem isso. Acredito que a maioria. Eu creio, amém? Eu creio. Isso é para quem não faz. Crie esse hábito, é um hábito. Crie esse hábito bom. Outra coisa, irmãos, planeje os seus gastos. Planeje os seus gastos. Planeje o que você vai gastar para sair desse. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados, eles levam à fartura da sua casa, mas aquele que é apressado, aquele que não pensa em nada, aquele que não projeta nada, sempre vai viver na miséria. E isso é um conselho de Salomão. Se você quiser sempre viver na miséria, então estamos ouvidos. Mas se você quiser mudar isso, irmãos, planeje os seus gastos. Planeje. Olha, é uma frase, né, muito conhecida de muitos, de Albert Einstein. Né? É loucura você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. É loucura. Para ter resultados diferentes, tem que fazer coisa diferente. Então, se você sempre está em dívida, então deixe de fazer as mesmas coisas. Mude para ter resultados diferentes. E eu lhe digo, mude hoje, não deixe para mudar amanhã. Porque o seu futuro depende do que você está fazendo hoje. Porque quando chega o futuro, você está endividado porque você não fez no passado. Aí fica sempre aquele looping, né? Sempre aquele looping de sempre estar endividado. Então, irmãos, planeje seus gastos. Olha, eu quero comprar um carro. Amém, é bênção, amém? Preciso comprar um carro, então planeje isso. Olha, eu não vou poder sair, eu não vou poder comer aquela pizza no final de semana, eu vou fazer isso porque eu tenho um objetivo. Irmãos, tenham objetivos com a sua família. Família, vamos fazer o quê? A gente quer fazer uma viagem no final do ano? Tem objetivos. Olha, vamos guardar aqui R$50, ou R$100, ou 20, sei lá, para quando for no final do ano a gente conseguir fazer isso. Mas planeje, não deixe para quando você chegar em dezembro, você fazer assim, não, eu quero viajar, o apressado vive aonde, irmãos? Na miséria, porque ele nunca projeta o que ele vai fazer. Então, chegou dezembro, estou de férias, quero viajar. Aí eu faço o quê? Faço cartão. Então, sempre vai viver na miséria, sempre vai ficar endividado. Amém? Porque pense no que você vai fazer, projete. O que elabora planos leva à fatura do seu lar, irmãos. Mas o que sempre pensa apressado é sempre miserável, irmão. Sempre vive na miséria, que é miséria de pobreza, porque nunca se planeja, nunca ora, nunca coloca Deus na frente. Você quer fazer alguma coisa? Ore, planeje. Senhor, será que essa é a tua vontade? Se eu vou fazer as pessoas falam muito de problemas nos negócios, mas não colocam Deus na frente dos seus negócios, irmão. Então planeje, ore, coloque Deus na frente dos seus negócios.
por exemplo, eu passo um mês, por exemplo, comprar um computador. Nossa, mas tu já falou isso várias vezes, eu estou falando para ver se realmente eu preciso comprar isso, né? E aí, quando é um mês, eu penso, vai dar lançamento? Vai. Eu vou lá e compro. Então, tenha cuidado com isso. Planeje as suas finanças. Amém, meus irmãos? Planeje as suas finanças. Planeje uma viagem com seus filhos. Planeje um passeio, um restaurante, alguma coisa. Planeje. Não deixe para fazer isso na hora e usar o abençoado do cartão de crédito. Amém? Cuidado, se usar, mas com sabedoria. Com sabedoria. Bom, tenha cuidado com aquele nomezinho chamado promoção, irmão. Promoção. O pessoal vai gostar de promoção, né? Esse nome é o que dá a venda para todo mundo. Cuidado com essas compras impulsivas. Ixi, está em promoção, eu tenho que comprar. Porque está em promoção. Cuidado com isso. Isso é compra impulsiva, né? Você está indo só pelo seu intuito, pela sua razão. E é isso que os donos de loja querem. É isso que o dono da Shopee quer, o dono do Mercado Livre, o dono da Magazine Luiza, o dono não sei do quê. Ele quer que você compre. Ele quer que você. E ele não quer que você use a razão, não, irmão. Os vendedores não deixam você sair da loja, não. Não, compra, que eu lhe dou um desconto, não sei quanto. Não. Eles não querem que você saia da loja para não dar tempo de você pensar, irmão. Então, tenham cuidado com isso. Não adquiram dívidas desnecessárias, porque aí sim, aí você vai ficar escravizado na dívida. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu vou encerrar por aqui. Vou falar esse último ponto aqui. Estou na segunda página, eu trouxe 6 para presbiterar. Economize para o futuro. Economize para o futuro. Planeje, anote, tenha um banco de dados que você gasta, que você precisa gastar. Planeje o que você necessita gastar para desfrutar, planeje. E outra coisa, você economize. Vamos lá em Provérbios capítulo 21, versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Olha aí, vamos de novo. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas na casa do tolo ele devora tudo o que ele pode. Então, que é isso? Ixi, irmão, que é isso, irmão? Tudo que você ganha, você gasta. É o que o irmão está falando aqui. Na casa do sábio sempre há alguma coisa armazenada. Ele está pensando no futuro. Né? No Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz o quê? Aprenda com a formiga, seu filho. Observe como ela age e como age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha durante todo o verão juntando comida para o inverno. O que foi que a pandemia mostrou, para muitos de nós? Que nós nunca nos preparamos para o dia mal. Mas a Bíblia já falou disso. As formigas, isso aí praticamente insignificante. Não é insignificante, porque ela tem sua significância. Né? Mas tão minúscula, que uma formiga. E ela trabalha no verão para guardar comida. Aprenda com isso, é o que o Salomão está falando. Então, irmãos, não gaste, e no versículo 20, capítulo 20, versículo 20, não gaste tudo que você recebe. Sempre guarde. Isso se chama reserva de emergência, muito utilizada aí pelos consultores de finanças. Tenha sempre uma reserva de emergência. É por falta dessa reserva de emergência, eu vou finalizar por aqui. É por falta dessa reserva de emergência que muitos de nós caímos em dívidas. Por quê? Vamos lá, a média salarial brasileira é entre R$ 2.000 e R$ 2.500, né? Que a média das pessoas recebe. Você ganha R$ 2.000 por mês. Aí você gasta até, irmãos, R$ 2.000. Aí, irmãos, existe uma coisa chamada... A gente não pode prever o nosso futuro, né? Uma frase, a gente não pode prever o nosso futuro. E problemas sempre acontecem, amém, irmão? A tempestade sempre vem, tanto para a casa do crente como do descrente, amém, irmão? E a gente não sabe quando é que ela vai chegar. Não sabe quando as águas vão subir. Às vezes, irmãos, aí você está aqui, ganha 2.000 e gasta 2.000. Aí o seu carro vem e quebra. Né, carro? Carro vai, né? Pô, quem ganha 2.000 reais é porque você comprou o carro novo, né, amém? O carro vai e quebra. Aí você tem algum dinheiro para guardar? Não, porque você gasta. Aí você faz o que, irmãos? Se tiver, né? Se tiver é o cartão, se não tiver é o agiota. Porque eu preciso do carro para trabalhar, ou sei lá, para fazer o quê? Então, você perde o dinheiro emprestado. Vamos dizer que você foi R$ 1.000.
você agora tem que pagar R$250. Aí, irmãos, beleza, eu paguei, né? 2.250. Aí você vai lá, no outro dia, acontece alguma coisa, aí a tua mulher fica desempregada. Ou sei lá, ou teu filho fica doente, você tem que comprar um remédio. Aí você não tem o dinheiro, você já está com dívidas. Aí, irmãos, aqui começa o jogo. Aí é que começa a brincadeira. Aí aqui vai aumentando. Por quê? Problemas sempre acontecem. Sempre acontece. Então, irmãos, siga um exemplo. O conselho de Salomão. A casa do sábio, há comida e azeite armazenado. Né? A formiga, ela junta no verão. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Nós não sabemos. Temos que ser prudentes com nossas filhas. Tem uma reserva. Isso não é, eu sei que isso não é cultura brasileira, amém? Isso não é cultura brasileira ter reserva. Tudo aqui é equilibrado, tudo começa pelo país. Mas temos que quebrar isso, irmãos. É bíblico, é bíblico. Tem uma reserva. Porque quando você tem uma reserva, se algum problema acontece, você vai lá e não precisa pedir crédito. Porque você tem reservado. Aí você começa a trabalhar de novo para repor essa reserva novamente. Então tenha uma reserva. Isso. Irmãos, quando eu aprendi isso aqui, a minha esposa, até semana passada a gente estava conversando, ela estava dizendo assim, filho, comprou não sei o que, não foi? Aí eu, como é que tu sabe que eu tenho dinheiro? Aí ela pegou e disse assim, mas desde que a gente casou eu nunca vi tu sem dinheiro, né? É bênção do Senhor, mas é o que também? É a organização, é a administração, é mordomia, né? Você tem que saber administrar suas finanças, irmão. É triste quando eu vejo cristãos com um sujo, eu acho triste, irmão. Não vou mentir, eu acho triste. Cristãos que não pagam dívidas. É triste, irmãos, isso atrapalha o nosso testemunho, irmãos, como cristãos. Tem cristãos afundados em dívidas. Aí é aqui que cai o que Jesus está falando. Vocês não conseguem administrar isso aí. Vocês estão sujando o meu nome. Você não está sujando o seu nome, está sujando o nome de Cristo. Aí, cristão paga as suas dívidas. Isso é triste. E infelizmente, irmãos, são muitos. Eu já não vi isso nem uma, não foi duas vezes, foi muito mais. Pessoas dizendo assim: olha, eu vendo fiado, menos para cristão, menos para crente. Não sei se você já viu isso. Eu faço negócio, menos para crente, porque são um pouco mais rolando. Eu vi isso muitas vezes. É triste, irmãos. Você acha que a gente escuta isso com prazer, irmão? E a gente faz assim, irmão, baixa a cabeça. Porque a gente vê que realmente é isso. Né? Isso é triste demais. E isso é importante. Temos que ter cuidado com as nossas finanças. Temos que botar Deus na frente dos nossos negócios. Botar Deus na frente das nossas finanças. Mas planeje o que você vai fazer. Né? Muitas das vezes compramos, até o pastor que ele falou aqui algumas vezes, compramos coisas que não precisamos, né? Para impressionar pessoas que nem conhecemos. Infutilidade, né? Que às vezes atrapalha a nossa vida e a nossa família. Por que você precisa comprar isso? Por que você precisa adquirir essa dívida? Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado, irmãos, porque dívida, ser escravo de dívidas atrapalha assim sua comunhão com Deus. É o próximo ponto, né? Mas eu vou ficar por aqui. Amém? Eu espero, irmãos, ter conseguido concluir um pouco aí, tá bom? Tenha cuidado com as suas dívidas. Economize. Planeje, se organize. Deus quer sim te abençoar poderosamente. Deus não quer que nem crente viva na miséria, não. Deus não quer isso. Deus quer que você seja próspero, sim. É outra mensagem que eu vou preparar na outra. Deus quer sim que você seja próspero. Mas para você ser próspero, você tem que seguir os seus mandamentos. Você tem que ser prudente. Amém? Então, faça o seguinte: reflita. Você que é casado, reflita. Conversa com a sua esposa. Meu filho, o que a gente pode fazer? Né? Primeiro que 10% virá na igreja. Vamos ver se a gente consegue guardar mais 10 e viver com tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos tentar quitar essas dívidas para a gente não viver afogado em dívidas e nunca conseguir fazer um passeio. Então, isso é muito importante na família. Isso é muito importante. E dívidas é triste no mundo familiar. Hein? Cuidado com o crédito, cuidado com o financiamento, cuidado com empréstimos, cuidado com rotativo, cuidado com pagar só o mínimo do cartão. Tenha cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. E amanhã você perde um emprego e aí? Aí tem a final de dívida, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque você não foi prudente. Né?
pelo menos quem é demitido tem pelo menos um fundo de garantia, né? Pelo menos isso. Às vezes, né? Porque tem uns que até eles detonam de algum jeito. Mas, e os comerciantes que nem isso tem. Você não sabe, comerciante, como é que é o seu dia hoje ou amanhã ou depois de amanhã. Principalmente os comerciantes. Se programem. Tenha reserva, porque você não sabe o dia de amanhã. Aí para depois não estar se afundando em dívidas e atrapalhar a sua vida com a sua comunhão com Deus, sua comunhão com a sua família. Amém? Queria que todos ficassem de pé, chamar o Michel de bom. Glória a Deus! O mínimo do cartão vai se tornar o máximo da acumulação. É verdade. O mínimo do cartão vai ser